Mas se não tiver, prepare para retocar as unhas, lavando as panelas, porque eu queria dar um toque de menos grave. E depois, esse amigo que não é seu amigo, você encontrou agora, é um psicopata social. Ele não sentiu nada por você, ele tem o seu mesmo conflito. E todo aquele que tem esse conflito, muitas vezes, mata o conflito dele no outro. E ele tem um conflito muito grave, e ele pode lhe matar. Se você me respeita um pouco, não vá. Volte para casa, pegue o próximo avião. É perfeitamente compreensível. Mas, Divaldo, você precisa ver que pessoa simpática. Eu digo, todo esquizofrênico antissocial é muito simpático. É a primeira característica do criminoso serial, a gentileza. Mas não tem emoção, e é por isso que mata. E eu pressinto que você vai pagar um alto preço pela hospedagem. Nossa, como você é trágico! Eu disse prático, muito prático, pés no chão e cabeça no infinito. Você vai ficar magoado? Eu digo, de jeito nenhum. Aliás, para ser muito sincero, eu prefiro ficar a sós. E é somente abrir exceção para poder lhe ajudar. Mas se você me enseja a liberdade de voltar aos meus velhos hábitos, eu então aceito. Despedimos-nos, percebi-lhe a emoção acentuada, mas também lhe percebi algo muito peculiar. Uma entidade obsessora que o governava psiquicamente e que se nutria do tono sexual desse jovem em si mesmo atormentado. Mas não me cabia prolongar a conversa, porque estavam vários amigos da cidade e lamentaram, disseram, fique com o Divaldo, pelo menos tem alguém para acompanhar. Eu digo, não, eu não tenho essa questão que muita gente diz assim, eu para falar para que o ambiente seja bom. Eu falo até no inferno, porque aonde eu vou eu levo o meu ambiente. Eu não dependo do ambiente bom, não, eu dependo do meu estado emocional, psíquico, moral. Pode ficar tranquilo, eu ficarei muito bem. Despedimos-nos, passamos a tarde, eu fiquei como sempre no quarto até a hora da conferência, fui levado ao teatro, proferi a conferência. No dia seguinte, às 7 horas, deveríamos pegar um voo a uma outra cidade, e quando eu desci às 5:30 da manhã, para pegar o carro que me levaria ao aeroporto, muito próximo da cidade, os amigos estavam com semblante confrangido, e um deles trazia um jornal, e me perguntou, você já leu o jornal, Divaldo? Eu digo, não, eu não tenho jornal. Olha aqui, aquele seu amigo, estava estampada na última página, ele havia sido assassinado naquela noite. Assassinado pelo seu companheiro, que saiu, como se diz na gíria moderna, havia saído do armário e desvelou a sua psicopatia. Então os amigos ficaram assustados, também eu. E disse, mas como vocês viram, eu tive o cuidado de telefonar ali mesmo na portaria aos pais dele, dizendo que a minha responsabilidade estava terminada e que lamentavelmente não poderia assumir qualquer compromisso com que ele acontecesse. E o pai levianamente disse, não, ele é de maior, ele sabe conduzir a vida. Eu digo, muito obrigado. Aí está, portanto, o resultado das afinidades. Então, há um ditado brasileiro que assevera, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Aqui eu apresentaria diferente, dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Daí a identidade é uma característica da criatura humana. A quarta característica é a consciência. Asseverava-se no passado que conhecimento e consciência são a mesma coisa, porque se acreditava que uma pessoa ilustrada, que estudou numa universidade, que tinha um currículo acadêmico, pelo fato de possuir cultura, era também uma pessoa de consciência, o que não é verdade. Os carrascos nazistas, os grandes criminosos da humanidade, eram portadores de grandes conhecimentos, mas eram destituídos de qualquer sentimento. O Dr. Mortis, que teve o fim da sua vida aqui no Brasil, em São Paulo, em uma cidade da grande São Paulo,
Atirava uma criança contra a parede nos campos de concentração apenas para escutar o som do crânio sendo esfacelado. Realizava experiências ditas científicas que eram verdadeiras aberrações. Tomar de 2 gêmeos univitelinos, colocá-los em salas diferentes para fazer experiências telepáticas. Retirar as unhas sem anestesia. Retirar a pele para que o outro pudesse experimentar a dor ou identificar as sensações. No entanto, era o extraordinário médico, mas era um bandido vil destituído de sentimentos. Era um psicopata. A consciência passou a ser melhor examinada a partir de Freud, e em especial, na minha maneira de ver, através de Carl Gustav Jung. Foi Jung que, por volta de 1950, publicou um pequeno, grande livro que se chama Resposta a Jó. Jó, a personagem mitológica da Bíblia. E ele narra de uma maneira bela esse fenômeno. Sim, porque foi um fenômeno. Naquele dia eu senti alguém segurar-me pelo cogote, como se fosse um espírito, e levar-me a escrever febrilmente, sem parar, 3 dias e 3 noites. E ao terminar, estava escrito Resposta a Jó. Nesse livro, Jung estabelece que o estado de consciência é adquirido quando o nosso ego toma conhecimento dos nossos conteúdos psíquicos. Isto é, quando o eu aparente toma conhecimento do self, daquilo que sou, quando eu tenho discernimento para fazer o que devo quando posso, o que posso quanto devo. Porque nem tudo que eu devo, eu posso fazer. Mas nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazê-lo. O estado de consciência é essa lucidez entre poder, ter a possibilidade e ter a ocasião justa para realizá-lo. Fascinou-me essa definição de Jung, porque muitas vezes nós podemos gritar, mas gritamos na hora errada e criamos um embaraço. Outras vezes podemos silenciar e deixamos de apresentar algo nobre, salvador, por uma questão de pudicícia ou de timidez, e erramos. O estado de consciência é exatamente essa nuance de fazer o que pode quando deve e de não fazer o que deve quando não pode. Dessa maneira, Pedro Ouspensky, por volta da década de 50, esse discípulo notável de Gurdjieff, por sua vez, Pedro Ouspensky, mestre do insigne neuropsiquiatra Robert de Rops, apresentou que esse estado de consciência tem uma genialidade extraordinária, porque todos nós temos consciência, mas em níveis diferentes. E é por isso que temos o direito de opiniões diversas, que percebemos as coisas não conforme elas se apresentam, mas de acordo com o nosso nível de consciência. Mais tarde, a ciência dos biorritmos irá demonstrar que nós transitamos em 4 faixas, desde o biorritmo beta até o biorritmo delta. Quando o nosso mapa do eletroencefalograma apresenta as marcas vibratórias dentro do espaço de segundos, confirmando os níveis de consciência. Os níveis de consciência são diversos. O primeiro nível de consciência é de consciência de sono. É a pessoa fisiológica. Ela come, ela dorme, ela procria. É a criatura egotista, egoísta, ególatra. É aquela criatura que só pensa em si. E está muito caracterizado sermos uma sociedade egotista pela maneira como nos comportamos. A minha família, a minha mulher,
o meu filho, os meus bens, nada, ninguém pertence a outrem. Estamos momentaneamente vinculados, mas cada quem é autossuficiente no infinito do pessoal e não tem necessidade de pertencer a ninguém. Amar não é deixar-se arrastar, nem é controlar com a avidez o outro. Amar é dar a liberdade de cada qual viver conforme os seus padrões. Mas no nível de consciência de sono, nós sempre temos diante de nós o eu. Às vezes eu escuto alguns oradores espíritas que dizem: porque vocês necessitam de melhorar, vocês, ele se exclui. Esquece na nossa gramática o denominado pronome de humildade. Nós os que temos problemas, os senhores que já conquistaram um patamar mais elevado. Na dificuldade, o plural, incluindo-nos. Na elevação, o singular, referindo-se aos outros. Então eu digo para comigo mesmo, um excelente orador na consciência de sono, porque ele já se considera o indivíduo que está isento daqueles problemas a que se refere. Mas isso não é um mal, é um período da evolução que Ouspensky denomina como fase primária do processo antropossócio-psicológico. A lei de evolução vai nos tirar dessa fase. Desnecessário dizer que o psicólogo referido é reencarnacionista, como também o notável neuroanatomista. Acreditando na reencarnação, as conquistas fazem-se automáticas, e aquilo que era ego hoje será self amanhã. Mas também podemos lográ-lo em uma existência, pela educação, pelo esforço, pela imitação, pelos processos da convivência. Educar é gerar hábitos considerados saudáveis, arrancar de dentro, porque o conhecimento, a sabedoria está dentro do indivíduo, no mundo das ideias, como afirmava Sócrates. Educere, arrancar de dentro, criar hábitos, através da educação, e se refere a Allan Kardec na questão 685A. Mas não a educação que se adquire pelos livros, aquela que se adquire através dos processos morais, aquela que vem através dos exemplos. Essa educação mudará a sociedade e a encaminhará para o mundo melhor quando viveremos o mundo de regeneração. Dessa forma, nós passamos ao segundo nível, o nível de consciência desperta. No nível de consciência desperta, nós já aprendemos a amar, já nos referimos ao nós, já temos aptidão para servir. Os espíritas já aplicam passes, porque tem os espíritas que só recebem passes. Nesse segundo nível, tem os espíritas que pagam a cota da sociedade. No primeiro nível, tem aqueles que só têm direitos a ser recebidos na sociedade. No segundo nível, temos aqueles que fazem a caridade. No primeiro nível, tem aqueles que sempre estão precisando de caridade, por causa do egoísmo. Eu me recordo que ao descobrir esses níveis, quando eu era jovem, o que não faz ainda muito tempo, então eu sabia que aplicar passes era um gesto de amor, dar de si, dar-se, dar a própria energia, porque toda e qualquer doação externa, nós damos o que não temos e que chegou às nossas mãos. Mas aplicar o passe é dar vida, é oferecer-se. Para tanto é necessário criar condições físicas, orgânicas, psíquicas, emocionais, tentar superar os hábitos do tabagismo, dos alcoólicos de fins de semana e de todo dia, fazer uma mudança para melhorar a qualidade fluídica e poder ser veículo da divina misericórdia. E fascinado por isto, eu adorava dar passes. Já vivia com as mãos em posição. Quando alguém dizia: Divaldo, eu estou, eu já lhe aplicava um passe.
nem queria saber o que é que estava, precisava de um passe imediato. É o segundo nível. Joana de Ângeles, fundamentando a sua reflexão na lenda, na mitologia da caverna de Platão, daquela sociedade que vivia no mundo de sombras, com uma grande fogueira no centro da furna, e tudo era projeção nas paredes. Ali viviam, ali continuavam. E esse mito da caverna de Platão tem dado motivo a estudos psicológicos profundos. Uns entendem como reencarnação, outros entendem como comunicação espiritual, outros entendem como necessidade terapêutica. Mas a verdade é que um dia um jovem percebeu uma claridade além da caverna, e curioso, ele foi ver, era a saída. Ele saiu da caverna e viu este mundo esplendoroso, ficou fascinado, voltou correndo à caverna e disse: vinde, eu encontrei a vida, o sol, a natureza, vinde ver a beleza, saiamos das trevas. Mas os cavernosos disseram: não, eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu morrerei aqui. Os meus antepassados nasceram aqui, viveram aqui, morreram aqui. Eu ainda encontro pessoas dessas. Eu nasci em tal religião, morro em tal religião. Vá com Deus. Porque a gente nasce nu e morre vestido. Então já é uma primeira exceção. Desta forma, aqueles permaneceram na caverna. E nós podemos achar que a caverna é a indumentária material, a saída é a desencarnação. E aquele que desencarna volta e diz: venham, venham fruir a vida, saiam da sombra, acendam a labareda do amor dentro da alma, porque a vida continua. E muitos de nós menemos a cabeça dizendo: não, os meus antepassados estiveram nesta furna e eu também ficarei. Daí o mito da caverna nos serve para os níveis de consciência. Joana de Ângeles propôs que entre a consciência de sono e a consciência de vigília, a consciência desperta, nós poderíamos fazer uma subdivisão. A consciência de sono sem sonhos e a consciência de sono com sonhos. Isto é, a pessoa egoísta, que uma que outra vez tem um insight, tem uma iluminação, tem um gesto de grandeza, e nós dizemos: olha, está mudando, é o insight. Mas agora, ao passar para o segundo nível, a pessoa está parte em sombras, parte na claridade. Imaginemos alguém entrando num túnel, tudo são trevas, depois tem uma curva, essa curva mostra uma porta lá no fundo, e ele vê a claridade. Ele está saindo da treva, mas está na treva, até chegar ao pórtico, quando se liberta da treva e agora ele é luz. É a consciência sem sono, com sonhos, com a realidade. O terceiro nível de consciência é a consciência de si mesmo. Nós descobrirmos que a nossa vida tem um sentido, nós descobrirmos que a nossa vida é caracterizada por ações, por efeitos, por reações, é o autoconhecimento. Eu não sou Divaldo, eu estou Divaldo. Eu sou um espírito eterno viajando pelas roupagens materiais na busca da plenitude que serão todas as minhas experiências reencarnatórias. Então eu caminho agora e vou descobrir que esse ser que sou, a consciência, administra essa máquina na qual estou. Assim